Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Irmãos, eu gosto de ser um pregador expositivo. O que é um pregador expositivo? É um pregador que costuma usar um livro em sequência. E eu tenho feito isso aqui na igreja, desde que vim para cá em janeiro de 2017. Temos pregado no livro de Atos, estamos próximo do final. Eu acho que é muito importante nós termos uma visão do livro completa e passarmos pelo livro todo. Eu creio que vou continuar fazendo isso para o resto da minha vida, até eu mudar de ideia, mas por enquanto eu acho que é a forma mais correta. Primeiro porque você prega em todos os textos, pelo menos a intenção é essa. Eu não escolho textos para alguma situação específica, a não ser em algumas ocasiões, Natal, final de ano, Páscoa, ou alguma necessidade que eu venha a detectar ao longo do tempo de convivência entre nós. E por isso hoje eu estou mudando, na verdade deveria estar pregando Atos ainda na sequência, mas eu estou mudando o texto porque me surgiu uma preocupação de que a igreja compreenda bem um assunto, um tema que eu quero tratar hoje. Por isso, estou mudando a sequência para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, que nos diz assim o texto, me acompanhe, por favor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se eu lhe fizesse uma pergunta hoje, que cidade você nasceu? Qual era a cultura na cidade onde você nasceu, onde você se criou? E como foi se adaptar à cidade de Guarulhos, onde eu creio a maioria aqui, ou se não todos, moram? Luciene vem do Ceará, terra abençoada, né, que hoje passa por alguns problemas. Com certeza, quando ela veio para São Paulo, ela levou um choque cultural, ela teve que se adaptar. Ela não veio exatamente para Guarulhos, ela veio para outros locais da grande São Paulo, mas depois ela foi se adaptando. Se eu lhe fizesse uma pergunta um pouco mais profunda, o que você entende por ser o cidadão ou uma cidadã da cidade celestial, da Nova Jerusalém, de uma cidade que com certeza nenhum de nós colocou os pés ainda? As cidades antigas, meus irmãos, elas tinham uma configuração muito diferente das cidades que você conhece hoje. Hoje, o que traça a cultura de um povo praticamente é o país, é o Estado. Mas lá na Antiguidade, na época do Novo Testamento e um pouco depois, as cidades, elas tinham a sua própria cultura, o jeito de ser. As cidades eram muito mais independentes. Essa questão do Estado Novo é uma coisa muito moderna, coisa de 200 anos para cá. Até muito pouco tempo atrás, as cidades tinham uma autonomia muito grande. Então, quando você diria, por exemplo, na Idade Média, que você era habitante de Florença, uma cidade importante da Itália, na Idade Média, você era um florentino, você não se considerava um italiano. Você não tinha essa característica, eu sou italiano. Não, você era florentino. Você tinha a característica daquela cidade.
E se você fosse um estrangeiro na cidade de Florença, você teria que se adaptar àquela cidade, mas você carrega no coração a cultura, o jeito de ser, os pensamentos, os sentimentos da sua cidade de origem. Há uma confusão, de certa forma, ao longo da história da igreja, a respeito de como deve ser o nosso relacionamento com o mundo em que vivemos, este mundo material, esse mundo que exige que você amanhã cedo levante-se para trabalhar, que você estude, que você tenha contas, que você vá ao hospital, que você vá à escola, que você tenha obrigações na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Como que nós nos relacionamos com o Estado, com os governos, com o poder municipal, estadual, com as relações de trabalho, com seus colegas de trabalho? A confusão, ela é demonstrada através de um pêndulo. Ao longo da história da igreja, muitas vezes a igreja ela andou ou de um extremo ao outro. Quais são esses extremos? Em alguns momentos da história da igreja, a igreja pensou assim: nós devemos nos separar completamente deste mundo mau. O mundo é mau, o mundo é material, e nós devemos viver o céu na terra. E muitas vezes essa igreja se isolava do mundo, se tornava totalmente separada. Foi daí que surgiram o movimento dos conventos, lá no começo da Idade Média. As pessoas se separavam, iam para os desertos. Pessoas, inclusive, viviam individualmente sozinhas, sem ninguém, sem família, sem ninguém. Porque elas julgavam com aquilo atingir um crescimento espiritual, um fervor espiritual mais próximos de Deus. O outro lado do pêndulo é quando a igreja, ela acha que realmente viver essa ficção espiritual é muito exagerada, então eu tenho que me envolver com todos os assuntos da cidade, da sociedade onde eu vivo, e ela se torna praticamente uma igreja mundana. Uma igreja que quer se parecer tanto com o mundo, que acaba perdendo a sua característica como igreja. E às vezes a igreja não sabe como se portar. Às vezes nós não sabemos nem como orar, como pedir a Deus coisas espirituais para viver um mundo material. As Escrituras falam a respeito disso, falam bastante. E eu queria trabalhar com vocês esse tema, e nós vamos chegar logo, logo no texto de 2 Coríntios. O livro de Eclesiastes, logo no seu começo, um livro bastante complexo, difícil, às vezes misterioso para alguns, ele diz assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando você lê o livro de Eclesiastes, no começo você fala assim: gente, que livro deprimente é esse? Que livro triste, que livro estranho, parece que não estou conseguindo entender nada do que está falando. Mas o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, e você precisa entender o contexto dos livros de sabedoria. O livro de Eclesiastes, ele é escrito a partir da perspectiva de um homem debaixo do sol, que está na terra, e que olha para a vida da perspectiva simplesmente humana. É o filósofo, é o famoso homem que busca encontrar sentido para a vida de acordo com aquilo que ele enxerga, com aquilo que ele vê, do ponto de vista humano. Essa foi a grande obra dos filósofos ao longo de toda a história, começando desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. E eu não vou dar uma aula de filosofia aqui para você, não caberia, mas o que embocou, no que surgiu esse grande pensamento filosófico ao longo de tantos anos? Surgiu praticamente duas escolas de filosofia recentes. Uma, o existencialismo, que dizia mais ou menos assim: olha, esse negócio da essência do ser, isso não importa. Nós não sabemos nem se existe um absoluto.
Nós não sabemos nem se existe alguma coisa realmente que esteja governando o mundo de fora do mundo. Nós não temos certeza do sobrenatural. Então, o importante é viver a existência. Você faça valer a sua existência. Viva conforme a sua cabeça. Isso é o existencialismo. Uma filosofia predominante nos dias atuais. As pessoas, olhando para o mundo, olhando para as circunstâncias, elas chegam à conclusão, olha, a vida não tem muito sentido. Por quê? Porque eu vejo morte todo dia ao meu redor. Eu vejo crianças com câncer a ponto de morrerem. Eu vejo pessoas que estavam bem, estavam vendendo saúde, estavam bem financeiramente, e do dia para a noite acaba tudo. De repente, uma tragédia leva uma família inteira. Ainda no ano passado, isso foi público, passou nos jornais, na televisão, em toda a imprensa, um casal que nós conhecíamos, que foram pais espirituais do meu filho mais velho, que estudou no Palavra da Vida em Atibaia, um casal de missionários, um casal crente, um casal que servia ao Senhor, um casal que tinha 2 filhos, na idade, um adolescente, o outro bem pequenininho. Eles estavam fazendo uma viagem do interior de Goiás, se não me falha a memória, estavam passando pelo interior de Minas, em direção a Atibaia, onde eles moram. E no meio do caminho, ficamos sabendo, muito tempo depois, o que causou o acidente. Alguns jovens que vinham de uma balada, na madrugada ou na manhã de sábado ou de domingo, não me recordo, embriagados, consumiram drogas. A moça que vinha dirigindo perde o controle do carro, com mais 4 ou 5 jovens dentro, e projeta o carro para cima do carro desse casal que vinha para sua casa aqui no interior de São Paulo. O carro dos irmãos perde o rumo da estrada, encapota, o casal morre na hora, o homem morre na hora, a mulher ainda parece que durou algumas horas, depois os legistas fizeram toda a análise. O filho adolescente morre algumas horas depois, e só sobra uma criancinha de 4 ou 5 anos. E essa criança sai pela estrada, ainda pela manhã, e sai andando sem rumo, totalmente desnorteada, porque viu o carro dos pais tombar, os pais morrerem, o irmão mais velho morrer, até que ele foi recolhido por um caminhoneiro. Você já viu coisa mais absurda? As pessoas no Palavra da Vida ficaram muito tristes. O meu filho mais velho ficou muito triste, porque foram pais espirituais dele, foram pessoas marcantes na vida dele, no crescimento dele. Um absurdo. Quantos absurdos desse, ou piores até, você ouve, você constata frequentemente? Esse é o mundo em que vivemos. Por isso o existencialismo colocou na cabeça da nossa sociedade o seguinte: viva o hoje, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Depois do existencialismo, não parou no existencialismo. Veio uma outra corrente filosófica. Uma corrente filosófica chamada niilismo. Essa não é muito popular, você talvez não tenha lido muito sobre ela. E são poucos os que adotam o niilismo. O que o niilismo diz? Ele diz mais ou menos assim: olha, a vida não tem sentido algum. E eu nem estou mais preocupado em viver a minha existência. O que eu vou fazer? Eu vou viver nos extremos da loucura. Eu vou beber até morrer, eu vou me drogar até morrer, eu vou trocar o meu sexo, eu vou fazer loucuras, porque a vida não tem sentido algum.
A vida não vale a pena ser vivida. Esse é o niilista. Há algumas pessoas que vivem dessa forma, mas elas encontram a morte muito rápido. Se você olhar bem para essas pessoas, você possa estar pensando assim, mas que são loucos. Não, eles não são totalmente loucos. Eles estão olhando o mundo da perspectiva humana. Eles estão sabendo que em pouco tempo eles vão morrer. E se eles não tiverem um transcendente, se eles não tiverem uma certeza de que há um Deus que governa este mundo, que há não somente a cidade onde nós moramos, ou nós vivemos, ou nós crescemos, mas há uma cidade perfeita, há uma cidade celestial que Deus tem preparado para nós, é essa a conclusão que você deveria chegar também. Na verdade, sabe o que os niilistas dizem das pessoas, da maioria da sociedade? Eles dizem assim, o ser humano é um hipócrita. Porque se você levar a vida a sério, se você olhar a vida com esses absurdos, com essa falta de perspectiva, a tendência é você dar um tiro na sua própria cabeça. O autor do livro de Eclesiastes, ele está olhando, por isso que ele usa muitas vezes a expressão, eu vi tudo a respeito do homem debaixo do sol. O que é a vida humana? Mesmo que você atinja, como o autor de Eclesiastes, Salomão, a riqueza, a maior sabedoria, o maior poder, os maiores prazeres do mundo, foi isso que ele teve. Ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. Era o camarada que tinha talvez 10 doutorados, 10 pós-doutorados. Ele era biólogo, ele era químico, ele era astrônomo, ele estudava as estrelas, estudava os animais. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitos filhos, ele tinha poder, ele tinha riqueza. Mas quando ele olhava a vida dessa perspectiva de você ter tudo e não precisar de mais nada, ele sentia um grande vazio no seu coração. Por isso ele falava constantemente, vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Sabe o que significa a palavra vaidade no hebraico, na língua original? Bolha de sabão. Já viu aquele brinquedinho das crianças, o Davizinho e alguns aqui, que fazem aquelas bolinhas de sabão? Eu gosto de brincar com aquilo. E toda vez que eu brinco com aquilo, eu lembro de Eclesiastes. Quando você faz aquela bolinha de sabão, às vezes até uma bolinha grande, né? Você acha bonito, é bonita mesmo. Mas daqui a pouco, pum, ela acaba. Ela é efêmera, ela é muito linda, mas ela passa muito rápido. Quando você menos percebe, ela acabou. Isso é a palavra vaidade no hebraico, é esse o significado. Vaidade de vaidades, tudo é uma bolha de sabão. Olhando à nossa volta, é fácil você concluir que a vida, até certo ponto, ela é um absurdo da perspectiva humana. Você vive um mundo hoje aterrorizado por ameaça de guerra, violência, estupidez ao máximo. As pessoas parece que têm prazer de serem estúpidas, de viver numa estupideza, numa ignorância, usando umas às outras como objetos sexuais para os seus próprios prazeres. As pessoas hoje são descartáveis. Elas são como um pratinho de plástico, um garfinho, uma faca de plástico que você usa numa festa de aniversário. Você usou, sujou, acabou, joga fora. Embora os cristãos não sejam imunes a sentimentos de desespero e desesperança, a fé em Jesus Cristo diminui a dor do pessimismo e do desespero. Mas veja bem, eu não estou falando que a fé em Jesus Cristo é o ópio do povo, como Karl Marx falou lá no século XIX. Eu não estou falando que a fé em Jesus Cristo é uma saída como o leão da montanha, uma saída pela direita, ou uma saída pela esquerda. Eu não estou dizendo que a fé em Jesus Cristo é como se fosse um comprimido, um remédio, para que você esqueça dos seus problemas,
para que você esqueça da dura realidade da vida. Não estou dizendo isso. A fé em Jesus Cristo, meus irmãos, é a única, o cristianismo é o único que pode dar para você uma perspectiva correta da realidade que nós vivemos neste mundo. É a única perspectiva que pode colocar você com o pé no chão, com a mente no céu, mas com o pé no chão, não a cabeça no mundo da lua, não uma pessoa fora da realidade, não uma pessoa alienada do seu mundo político, social, econômico, do seu mundo familiar. Não. O cristianismo não é para tornar você um ET no meio da sociedade. Não é para tornar você uma pessoa totalmente desconhecedora dos problemas ao seu redor, de forma alguma. A Bíblia não apresenta uma imagem vaga e confusa da vida por vir. Não apresenta. Embora muitos cristãos pareçam estar mal informados sobre o futuro que os espera. Você com certeza já ouviu algum testemunha de Jeová andando na rua. E talvez você já tenha se deparado com alguns deles. Ele vai dizer assim para você: olha, não existe esse negócio de céu. O que existe é o novo céu e a nova terra que vai ser aqui mesmo. O que existe lá no céu são só 144 mil. Eles hoje estão mudando um pouco essa ideia, porque com certeza já deveria ter muito mais de 144 mil testemunhas de Jeová lá nos céus. Eles dizem que quando você morre, você vai ter o sono da alma, você vai entrar em sono profundo, até haver uma restauração da terra e do céu por Jeová. Esse é o entendimento errado das Escrituras. Mas, por outro lado, o testemunho de Jeová te faz pensar na Bíblia. Porque a Bíblia realmente fala que o destino final humano não é um céu, não é para nós ficarmos passeando sobre nuvens num céu sem corpo físico. Não, este mundo criado, ele vai ser restaurado para a nossa habitação por toda a eternidade. O novo céu e uma nova terra é uma realidade. E nesse ponto eu tenho que dar a minha mão à palmatória às testemunhas de Jeová. Porque nesse ponto eles estão interpretando a Bíblia corretamente. E muitos cristãos estão com a cabeça num céu tão longe, estão distantes daquilo que está acontecendo ao seu redor. Vivem alienados, distantes. Você quer ver uma coisa? Abra comigo em Apocalipse capítulo 21. O texto que mais fala do novo céu e da nova terra, da Jerusalém celestial. A visão do apóstolo João da Nova Jerusalém está repleta de lembretes simbólicos de como Deus estabelecerá uma cidade eterna e um mundo renovado, unindo o céu e a terra. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.
e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa cidade, meus irmãos, é a cidade que o Senhor está nos preparando agora. Ela é real. O anjo mostrou isso para João por volta do ano 98 da nossa era. É essa cidade que está nos céus que vai descer à terra. É nesse tipo de lugar que nós vamos morar. Você não precisa ler, mas preste atenção, o autor de Hebreus ainda fala da expectativa dessa nova cidade. Veja o que o autor de Hebreus nos diz. Se você gosta de anotar, Hebreus 13, 14, ele diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele está consciente que vive numa cidade, que tem problemas nessa cidade, mas essa cidade não é permanente. Nós devemos buscar a que há de vir. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, versos de 8 a 16, nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão já sabia dessa cidade, Abraão já aguardava essa cidade. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar.
Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Como você acha que todos esses personagens bíblicos, desde Abraão, desde Noé, enfrentaram os problemas que enfrentaram? Você acha que o existencialismo é uma filosofia só moderna? Sabe quando surgiu a frase, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé haviam existencialistas. Como que esses personagens podiam viver a vida absurda nessa terra, sujeita a enfermidades, a envelhecimento, a doenças, a morte, a conflitos de interesses, a perspectivas más que estão ao nosso redor? Como você vai viver, meu irmão, se você não estiver aspirando uma pátria celestial, se você não estiver vivendo pelos valores dessa pátria aqui e agora? Ainda em Hebreus, no próprio capítulo 11, versos 39 e 40 nos diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Sabe, todos os personagens do capítulo 11 de Hebreus, os chamados heróis da fé, nenhum deles obtiveram a concretização das promessas. E sabe por quê? A resposta vem logo a seguir: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque Deus está preparando isso para nós, juntamente com eles. Aí nós seremos completamente aperfeiçoados. Obrigado, minha irmã. Além disso, no capítulo 12, verso 22, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Há uma cidade, e nós devemos viver pelos valores dessa cidade, que está longe dos nossos olhos, mas nós devemos viver pelos valores dela, aqui e agora. Se você não tiver essa esperança na sua mente, meu irmão, se você não tiver isso no seu coração, a sua vida vai travar. Quando você estiver diante dos grandes embates da vida, você não vai suportar, você vai entrar em depressão, você vai pensar inclusive em suicídio. Ontem na nossa reunião de oração, ontem ou anteontem, não me lembro, acho que foi ontem mesmo, alguém comentou que há muitos pastores hoje se suicidando no mundo todo. Talvez esses pastores não tenham olhado para as Escrituras como elas realmente dizem que é a vida. Você não pode, por exemplo, colocar todas as suas esperanças nas pessoas ao seu redor, porque são pecadores como você, são pessoas fracas como você, são pessoas que falham como você. Se você colocar toda a sua esperança em pessoas, em grupos, você vai se decepcionar. Muitos pastores estão se suicidando porque sabe por que acontece com eles? Eles se sentem sós, abandonados inclusive pelas suas igrejas. Eles vivem no meio de multidão, mas sozinhos. Eles não podem compartilhar as suas falhas, porque muitos imaginam que o pastor é um super-homem, um super-crente. Não é. É homem de carne e osso como você. O apóstolo Paulo também cria numa cidade. Tanto é que Rogério leu aqui em Gálatas 4, de 21 a 31, a respeito da Jerusalém celestial. E o texto diz que nós somos filhos da livre e não da escrava. Você é filho da cidade celestial. Você é filho da Jerusalém celestial. Você não é filho da cidade do Ceará. Você não é filho da cidade de São Paulo. Você não é filho da cidade onde você nasceu.
Naturalmente, como filho de Adão, sim, você é. Mas agora, como crente em Cristo Jesus, quando você está unido a Cristo, quando o Espírito Santo uniu você a Cristo, você passa a ser membro de uma outra cidade. Você agora tem passaporte duplo, você tem dupla cidadania. Você agora é membro de outra esfera, vivendo nessa esfera. O apóstolo Paulo, ainda em Filipenses, ele nos diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 20. Carta que ele escreve quando está preso. Filipenses 3:20, ele nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o céu, como a Bíblia retrata, aonde estão alguns dos nossos queridos crentes que já passaram, que já morreram, esta habitação celestial, ela é provisória, ela não é permanente, ela não é eterna. Por isso o apóstolo Paulo está falando assim, se o Senhor Jesus Cristo voltar agora, hoje, por exemplo, nós não vamos passar pela morte, os nossos corpos serão transformados, mas nós continuaremos vivendo nessa terra transformada, num novo céu e uma nova terra. Vai ter árvore, vai ter planta, vai ter rio, vai ter matéria, transformada sim, sem a presença do pecado sim, mas é nessa terra. Nós fomos criados para viver neste mundo, nós fomos criados para desenvolver este mundo. Quando nós fomos colocados no Éden, na pessoa do nosso pai Adão e Eva, nós fomos colocados ali para transmitir a presença de Deus que descia no Éden para toda a terra, administrar toda a terra, levar a imagem do Criador por toda a terra, mas nós falhamos. Por isso Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para vir dos céus à terra, tomou a forma humana, Ele tomou a matéria, Ele tomou o corpo que eu e você temos, carne e osso, com carbono e outros elementos químicos. Esse corpo do Senhor Jesus Cristo foi renovado, ele foi transformado, mas ele não se tornou um fantasma. Ele não se tornou um espírito desencarnado. Jesus não é um espírito desencarnado como o Espiritismo defende. Não é. Ele é homem e ele é Deus, e ele habita no alto dos céus, ao lado do seu Pai Celestial, aonde ele está aguardando o dia que o Pai mandar. Ele vai descer com os seus anjos e com os remidos, e eles vão ressuscitar antes de nós, eles vão ter os seus corpos ressuscitados, e eles vão habitar conosco aqui. Por isso nós não podemos viver no mundo da lua, por isso nós não podemos viver alienados do nosso meio. Nós não podemos ser aquele membro da família completamente desconhecedor de tudo o que acontece na família. Aí eu não vou lá reunir com aqueles meus familiares porque eles não são crentes. Ora bolas, como é que você vai evangelizar? Evangelizar quem? Aqui dentro da igreja? Está certo que tem igrejas que precisam ser evangelizadas mesmo, dentro. Mas normalmente você vai evangelizar no seu local de trabalho, onde há incrédulos, onde há pessoas perdidas, as pessoas da pior espécie, as pessoas que estão aqui na rua do nosso bairro, as pessoas da sua família que você não gosta, que são seus inimigos, que perseguem você e caçoam de você por ser crente. Mas é no meio deles que a gente tem que viver. E você tem que ser sábio para viver no meio deles. Quando eles caçoarem de você, brinque com eles também. Não os desrespeite, mas brinquem com eles. Abra um contato para que você fale do Evangelho com eles, mesmo que seja brincando. Mesmo que seja no meio da caçoada deles. Volte para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou lhe mostrar por que tem a ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, naqueles versos que eu li para você. Paulo escreve a segunda carta de Corinto porque ele tinha um problema na igreja de Corinto. Qual era o problema? A igreja de Corinto, boa parte
não reconhecia o seu ministério. E não reconhecia por vários motivos. Vários motivos ele vai tratando ao longo da sua carta. Mas no capítulo 4, ele vai tratar de duas questões que estavam levantando para ele. Uma era, o Paulo, o seu ministério, rapaz, é meio estranho, sabe por quê? A maioria das pessoas não creem naquilo que você está falando. As pessoas não estão se tornando crentes aqui na região da Acaia. Há uma quantidade, sim, que tem crido na tua palavra, no teu evangelho, mas a maioria não tem crido. Então, esse primeiro problema, ele vai tratar dos versos 1 até o verso 6, onde ele diz: pelo que tem desse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Porque as pessoas estavam pensando assim, Paulo ele não vai aguentar muito tempo, ele vai abrir o bico, ele vai dar para trás. Então no verso 2 ele continua, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, e não andando com astúcia, e nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Eu tenho pregado a verdade à consciência dos homens, eu tenho manifestado a verdade de Deus. E o verso 3, ele está agora justificando, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Para pessoas que estão cegas espiritualmente, não estão enxergando. Veja o verso 4, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que coisa interessante, Satanás cega o entendimento daquela pessoa que já é incrédula no coração. Ele é incrédulo no coração, ele não quer crer. Ele não quer crer, é uma questão do coração. Crer, meu irmão, não tem a ver com a mente, tem a ver com o coração. Há uma necessidade de transformação interior. Satanás está cegando o entendimento dos incrédulos, daqueles que são incrédulos no coração, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Você sabe o que é o evangelho? É quando a glória de Deus se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você enxerga o Senhor Jesus Cristo hoje como? Através da Escritura. Mas Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não enxerguem a glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, fala no final do verso 4. Verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Eu não estou fazendo propaganda pessoal, Paulo estava falando. Mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos dele, por amor de Jesus. Por quê? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, veja que coisa interessante agora, resplandeceu em nosso coração. Sabe por que você é crente? Porque um dia Deus iluminou o teu coração, Ele quis iluminar o teu coração, Ele alcançou o teu coração para você crer. Foi esse o motivo. Das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Por isso você creu, por isso você tem o entendimento agora aberto a compreender mais e melhor o próprio Evangelho. Se não fosse a iluminação do Espírito de Deus no seu coração, você jamais teria entendido isso. O segundo problema que levantavam para Paulo está dos versos 7 ao verso 15. Sabe qual era o problema? Eles estavam falando assim, ô Paulo, rapaz, é difícil acreditar na tua mensagem. Além do problema anterior, que poucos têm crido, a maioria não tem crido, como é realidade até os dias de hoje, tem uma outra coisa, Paulo. A gente vê você só correndo de um lado para o outro, todo mundo te persegue. A gente olha para o teu corpo, se a gente pudesse ver o corpo de Paulo, a gente só vê marca de chicotada. Que vida é essa? Que vida de sucesso é essa, Paulo? Como que a sua mensagem pode ter sucesso no meio dessa sociedade? O povo de Corinto também queria prosperidade. Você pensa que é só os crentes de hoje em dia que querem prosperidade? Lá em Corinto também queriam. Então ele, a partir do verso 7, ele vai mostrar
O que estava acontecendo? Vejam. Temos, porém, esse tesouro, sabe que tesouro é esse? É o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, nós somos vasos de barro mesmo. Nós trincamos, nós quebramos. O barro é um produto barato, ele não tem tanto valor assim, mas o que está dentro de nós é um tesouro. O Evangelho que está dentro de mim e de você é um tesouro, é isso que Paulo está falando. Esse tesouro nós temos em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Paulo não estava querendo ibope para ele. Paulo era um péssimo marqueteiro. Ele não fazia marketing de si mesmo. Ele estava pouco se lixando para o que as pessoas pensassem dele em termos de sucesso profissional, sucesso ministerial. Ele estava falando assim, olha, eu quero pregar a Cristo. Esse tesouro nós temos em vasos de barro. Veja a partir do verso 8. Em tudo somos atribulados, é verdade. Nós somos atribulados. Os crentes são atribulados. Porém, não angustiados. Porém, não há angústia dentro do nosso coração. Eu lembro de Martin Heidegger, o grande filósofo existencialista alemão, que cunhou a palavra Angst, em alemão, que significa uma angústia existencial. Heidegger sabia disso. Você que gosta de ler, depois procure por Martin Heidegger. Martin Heidegger falava assim, sabe qual é o problema do ser humano atual? É essa angústia, ele não sabe por que está angustiado, porque ele não sabe por que vive, a angústia da própria vida, não é a angústia da morte, não é a angústia porque está à beira da morte, a angústia da própria vida. Eu estou angustiado, mas eu não sei nem por que eu estou angustiado. Você já viu gente assim? Você já viu gente com medo, e não sabe nem do que tem medo? Você já viu gente com síndrome do pânico, quando tudo na vida dela vai bem? Você já viu gente assim? Eu vejo isso constantemente. A pessoa tem medo e não sabe nem do que. Ela tem angústia no coração e não sabe nem do que. Angústia de viver. Para algumas pessoas, meus irmãos, a morte, o suicídio, tirar a vida, é um alívio, porque a vida é uma angústia tremenda. Ela encarcera a pessoa, ela deixa a pessoa escravizada de si mesma. Mas o apóstolo Paulo estava falando assim, ó, a gente vive atribulado sim. Se você vê o meu corpo, está cheio de marca de chicote. Realmente tem horas que eu não tenho nem o que comer. Tem horas que eu tenho que ficar correndo de uma cidade para outra, mas não há angústia no meu coração. Eu sou atribulado, mas não tenho angústia de viver. Ainda mais, ele diz, eu posso ficar perplexo, estamos perplexos, porém, não desanimamos. Às vezes eu ouço assim, muitos crentes estão desanimados para o ministério. Irmão, se você está desanimado é porque você não está olhando para a Bíblia. Você não está olhando para a realidade do apóstolo Paulo. Você não está olhando para a realidade dos servos e das servas de Deus. Você não está olhando para o Senhor Jesus Cristo. Você não está enxergando o Senhor Jesus Cristo na sua Bíblia. Porque o apóstolo Paulo fala, você pode ficar até perplexo com as coisas que acontecem ao redor. De repente você liga a televisão, hoje você fala lá, o imperador maluco da Coreia lançou mais um míssil e está ameaçando o mundo de guerra. Você fica perplexo. Mas você não pode desanimar, porque a tua esperança não está nessa terra, não está na mão do Trump, não está na mão do Kim Jong-un, não está na mão do Bolsonaro, não está na mão do Supremo Tribunal Federal, não está. Nem do seu chefe, nem do seu patrão, nem do seu marido, nem da sua esposa. Não está, meu irmão. Ele diz ainda, no verso 9, perseguidos sim, porém não desamparados. Nós não estamos desamparados. Eu posso estar abatido, mas não destruído. Eu posso levar sempre no corpo o morrer de Jesus, e ele tinha essas marcas no corpo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós os apóstolos, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quer dizer, nós estamos sofrendo para que vocês, coríntios, vocês tenham vida.
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, também, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele tinha certeza disso. Falou, olha, a minha vida está se esvaindo, eu sei disso. O que vocês estão falando é verdade. A minha vida está acabando. E aqui ele ainda está longe do final mesmo da vida dele, que foi por volta do ano 64, 65. Um pouquinho antes, ele já sabia que seria morto, ele perderia sua cabeça, ele seria guilhotinado por Nero César. E ele dizia assim, mesmo que isso aconteça, o Senhor, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, vai ressuscitar o meu corpo também, eu vou ressuscitar, ele vai nos apresentar juntamente convosco, porque todas as coisas existem por amor de vocês, gentios, ou de vocês, coríntios, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo tinha convicção de que mesmo no meio de todo aquele sofrimento, muitos seriam alcançados pela graça, muitos dariam ações de graças pelo Evangelho, pela sua salvação, e portanto, tudo isso seria para a glória de Deus. É nesse contexto de defesa do seu ministério que Paulo fala, então, os versos que nós lemos lá no início. Por isso, não desanimamos. Ele está explicando por que ele não desanima. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, eu estou envelhecendo, eu estou adoecendo, a cada dia que passa, as células do meu corpo vão morrendo. Essa é uma realidade minha e sua. Não sei se você já parou para pensar nessa realidade. É uma característica que nós não podemos fugir. O nosso corpo exterior também pode se corromper a partir do momento que eu sofro por causa do Evangelho, como o apóstolo Paulo sofreu. Mas enquanto o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior, aquele homem nascido dentro do coração, esse vai ficando cada vez mais novo. Esse se renova a cada dia, porque é o Senhor Jesus Cristo que nos renova. É o conhecimento que Paulo tinha cada vez mais do Evangelho de Cristo, que renova as suas forças interiores. Por isso ele diz, eu por dentro estou cada vez mais um menino. Um menino. Há anos atrás, meus irmãos, quando eu decidi que abandonaria 30 anos como gerente industrial e como engenheiro, eu pensei exatamente dessa forma. Eu passava pelas praças, eu passava em lugares onde eu via pessoas aposentadas jogando dominó, jogando baralho, gente não fazendo nada, absolutamente nada, sentada na beira de uma calçada o dia inteiro. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, que vida desperdiçada, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Embora durante a minha época de trabalho eu alcancei algumas pessoas com o Evangelho de Cristo, de uma forma ou de outra, ou evangelizando, ou abençoando, ou aconselhando, mas eu imaginava assim, meu Deus, eu não quero me aposentar como engenheiro e depois ficar catando conchinhas na beira da praia, não quero. Eu quero gastar a minha vida no reino do Senhor Jesus Cristo, porque o meu interior se renova de dia em dia, embora a idade venha chegando. Até um tempo eu pensei, será que não é muito velho ser pastor aos 55 anos de idade? O bom seria como o meu filho, com 25 anos de idade, ser pastor, começando do zero, novinho, com toda a energia. Mas eu falei assim, não, o homem exterior pode se corromper, ele pode envelhecer, ele pode adoecer, mas eu quero terminar os meus dias pregando esse Evangelho, falando desse amor do Senhor Jesus Cristo, porque é essa perspectiva que eu tenho. Por dentro eu estou cada vez mais jovem. Eu entendo o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E veja que ele ainda continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quando ele fala isso eu paro. Toda vez que eu leio esse texto eu tenho que parar, inclusive agora. Se ele estivesse falando de mim, de você, ou alguns de vocês, ele poderia até falar, né, uma leve e momentânea tribulação, porque o que nós temos é leve e momentânea tribulação. Perder emprego, diminuir o salário, uma doencinha aqui, uma doencinha lá, você queria viajar para a praia, não foi,
ou uma desavença dentro de casa, ou seu patrão pegou no seu pé. Isso é leve e momentânea tribulação. Mas o apóstolo Paulo, leve e momentânea tribulação, leve, momentânea, o cara só apanhou. Ele quase morreu de tanta chicotada. Como que leve e momentânea tribulação? Como que você vai enxergar isso, meu querido irmão? Como que eu posso enxergar isso? É só na comparação. Porque Paulo estava olhando alguma coisa muito maior, é o que ele fala logo a seguir. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quer dizer, ele está falando, não tem nem como comparar o peso de glória que nós vamos ter na cidade celestial. É isso que ele está explicando para os coríntios. Ô, seus corintianos, não adianta vocês criticarem o meu ministério. Vocês estão falando que o meu ministério não vale nada porque poucos estão crendo. Se poucos estão crendo é porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Se vocês acham que o meu ministério não tem sucesso porque eu estou apanhando, porque eu estou correndo, porque não tem tanta gente assim enchendo as igrejas de Corinto, saiba disso. O nosso homem exterior pode estar envelhecendo, adoecendo, mas Deus tem feito uma obra no nosso interior. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é acima de toda comparação, essa glória que nos espera. Inclusive, ele usa uma expressão muito peculiar, peso de glória, porque a palavra glória, no hebraico, ela tem a ver com uma luz pesada, peso, alguma coisa de muito valor. Quando fala a glória de Deus, é a honra, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, como se fosse uma luz muito pesada, muito forte, como se você pudesse pesar a luz. E aqui ele usa essa expressão, o peso de glória que nos aguarda, que se vem, porque as coisas que se veem, essas são temporais, as que se não veem são eternas. Meu querido irmão, como que você vai viver a vida no dia a dia, de segunda a sábado? Eu quero que você olhe para esse texto com muito cuidado na sua casa. Não ande nos extremos do pêndulo, ande no centro. Você vai viver neste mundo, com os valores da cidade celestial. Você vai sempre olhar para aquilo que o Senhor Jesus Cristo preparou para você. E com certeza Ele vai voltar. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Para aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, a vida eterna começa aqui e agora, assim como a cidadania na cidade celeste. Você não precisa esperar o dia da sua morte, você já é um cidadão celestial. Por isso o Senhor Jesus, no capítulo 6 de Mateus, verso 10, o mesmo capítulo, onde ele ensina a oração do Pai Nosso, que nós vimos nesta manhã, aqui na escola dominical, ele diz assim, ou melhor, antes disso, os cristãos são frequentemente ridicularizados por promoverem uma mentalidade de festa no céu quando morrermos, especialmente quando falam de uma cidade futura e eterna. Nós não somos destinados a viver no céu para sempre. É novo céu e nova terra aqui. Tanto é que tal perspectiva não reflete o ensino da Bíblia. Jesus, por exemplo, ele não instruiu seus discípulos a orarem, leve-me para o céu. Ele não poderia ter ensinado os discípulos a orarem assim? Leve-nos para o céu, Senhor. Não, ele ensina, mas sim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Nós somos propagadores desse reino aqui e agora. Você vai ter luta? Muita. As mesmas de Paulo, talvez algumas bem parecidas com a dele. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é para que você não fique colocando seus tesouros nessa terra. Não se engane. Não se engane.
Jesus desafia os seus seguidores a orar e a trabalhar pela expansão do governo de Deus, mantendo ao mesmo tempo uma esperança de fé na vinda da cidade de Deus. Essa expectativa futura deve influenciar profundamente como fazemos o que Ele nos comanda para o presente. Meu irmão, se você não evangeliza, se você não discipula, é porque você não está entendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou conosco nos seus evangelhos, no seu evangelho. Aplicações práticas para nós hoje. Nós devemos viver neste mundo como cidadãos do mundo por vir, influenciados por seus valores e virtudes. Você vive nesse mundo, você vive na cidade de Guarulhos, ou na cidade de São Paulo, você trabalha lá, talvez, mas nós vivemos pelos valores e pelas virtudes de um outro país. Você é embaixador de Jesus Cristo neste mundo. Segundo, devemos exercitar a verdadeira humildade, lembrando que fomos redimidos do mal somente pela graça de Deus, e não por nossas próprias realizações ou piedade pessoal. Você faz parte dessa nova criação, você faz parte dessa nova cidade pela graça de Deus. Isso tem que tornar você humilde. Você não pode ser uma pessoa orgulhosa. O crente não pode ser uma pessoa orgulhosa em hipótese alguma. Porque ele tem que reconhecer que ele foi alcançado pela graça. Se não fosse a graça de Deus, você estaria perdido até hoje. Terceiro, devemos testemunhar uma visão de mundo alternativa, que promova a crença em um Deus Criador, destacando a inadequação de uma visão puramente materialista da existência humana. Esse mundo que está aí, ele precisa de dinheiro, ele precisa de coisas, ele é um mundo material, mas é diferente você viver no mundo material e sendo um materialista, são coisas completamente diferentes. Materialista é aquela pessoa que enxerga o mundo como o fim de todas as coisas. E este mundo não é o fim de todas as coisas. Essa realidade que você enxerga não é a última realidade. Ela é uma parte de uma realidade. Então você tem que viver implantando uma visão que Deus é o Criador de tudo que está aí. Nós devemos viver como pacificadores, reconciliando aqueles que estão alienados, especialmente de Deus. Meu querido irmão, ser pacifista é uma coisa, ser pacificador é outra. Você não deve ser um pacifista, que quer paz, custe o que custar, não importa o que você tenha que fazer, mas pacificador sim. E sabe qual é o maior conflito do ser humano? O maior conflito do ser humano não é a pobreza, não é a ignorância intelectual. O maior conflito do ser humano é a sua inimizade contra Deus. Deus é o maior inimigo da humanidade que está lá fora. E nós devemos ser propagadores, os reconciliadores, os pacificadores, aqueles que pregam o evangelho que reconcilia o homem com Deus. Por isso que quando você prega o evangelho, a primeira coisa que você tem que falar é do problema que o camarada tem. Não adianta você falar para ele assim, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele vai virar para você e falar assim, eu também me amo e tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Que joia! Encontrei mais um que concorda comigo. Você tem que começar a errar de outra forma. Você tem que falar para ele, você está com um problema sério, camarada. Você está caminhando para o inferno, você é inimigo de Deus, Deus é teu inimigo. Certa vez um colega na empresa onde eu trabalhei, que frequentou a igreja durante muitos anos, depois abandonou o evangelho, estava passando um inferno na vida dele, em todos os sentidos. Ele chegou um dia para mim e falou assim, seu Pedro, o inimigo está me atacando, o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo. E eu sabia o que ele queria dizer. Eu falei assim, sabe qual que é o seu inimigo? Ele falou, eu sei, é o diabo, Satanás, os demônios. Eu falei, não, seu inimigo é Deus, rapaz, você é inimigo de Deus, você nunca conheceu o evangelho. O seu maior inimigo é Deus, Satanás é fichinha. O dia que você se reconciliar com Deus, você nunca mais vai ter medo de Satanás. Nunca mais. Devemos fazer discípulos de Jesus Cristo, estendendo o reino de Deus por todo o mundo, através do amor autossacrificial.
Meu irmão, eu quero resumir isso aqui da seguinte forma, bem simples para você entender. Não existe crente esquenta-banco. Não existe crente lustrador de móveis. Não existe crente desodorante com a Bíblia debaixo do braço, como desodorante de crente. O crente é aquele que faz discípulos, é aquele que discipula. Não existe uma pessoa crente que não faça absolutamente nada. Não existe isso. Isso é impossível. O crente tem que ser alguém que discipula. Você está levando alguém ao Senhor Jesus Cristo. Você está falando do amor de Jesus para alguém. Você está aconselhando alguém. Pode ser seu neto, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser seu avô, seu marido, sua esposa, pode ser seu vizinho, pode ser quem for. Mas você está fazendo isso. Se você não estiver discipulando, se você não estiver propagando o reino, comece a desconfiar da sua fé. Porque a minha Bíblia diz que o crente consciente é um discípulo de Cristo, e um discípulo é aquele que faz discípulo. Devemos ter fome e sede de justiça, cuidando dos oprimidos e promovendo justiça para o benefício dos marginalizados. Quando você vê pessoas em necessidade, o que você sente? Presta atenção no que eu vou falar. Se você sente a mesma coisa que um católico, um bom católico sente, ou que um espírita sente, você não está observando a justiça do Evangelho. Não está. Porque não tem ninguém, pelo menos no Brasil, que a gente conhece, que faz mais a ação social do que os espíritas. Não tem. Os evangélicos não chegam nem aos pés deles. Porque se você ver uma injustiça na sua vida, na sua frente, você tem que lembrar que, primeiro, justiça significa agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer à lei de Deus. Então, quando você vai cuidar de uma pessoa com necessidade, você não simplesmente vai dar o alimento, a cesta básica, o remédio, uma ajuda financeira. Você vai levá-la aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque ela pode até perder aquela condição de injustiça social, mas ela continua sendo injusta diante de Deus. Por isso nós não fazemos aqui, pelo menos enquanto eu estiver aqui, nós nunca vamos fazer campanha aqui para distribuir cesta básica no bairro, para trazer um monte de gente para encher a igreja. Nunca vamos fazer isso. Porque eu não quero que as pessoas venham aqui por causa da cesta básica. Eu quero que elas venham aqui porque elas entendam que elas são pecadoras e precisam se arrepender dos seus pecados. E aí sim nós podemos ajudá-las com cestas básicas, com roupas, com remédios e outras coisas. Devemos resistir aos poderes do mal, armando-nos para a batalha espiritual que continua em fúria até o retorno de Cristo. Se você entender que você é um cidadão dessa cidade celestial, pisando e vivendo numa cidade terrena, você vai entender as lutas espirituais que estão ao nosso redor. Nós não podemos ignorá-las. Nós não podemos ignorar que há um reino espiritual da maldade, que é um anti-reino, que é um sub-reino, que vive atacando o reino de Deus por dentro, às vezes até de dentro da própria igreja, como Ananias e Safira é o grande exemplo de Atos, capítulo 5. Devemos nos considerar exilados e peregrinos na Babilônia, segurando tenuamente a esta vida, ou nos segurando tenuamente a esta vida, mas vivendo neste mundo absurdo e maligno, em antecipação confiante de tudo que Deus ainda fará. Meu irmão, olhe para esse mundo louco que está ao nosso redor, e entenda, isso aqui é a Babilônia. Essa é a nossa Babilônia. É a Babilônia onde Jeremias viveu, onde Daniel viveu, onde os profetas preveram. É esse mundo, não é diferente da antiguidade. Se você olhar os relatos bíblicos, você vai ver o esquema é o mesmo. Não ponha as suas esperanças, embora você seja um atuante neste mundo que está aí. Você não pode pôr a esperança na Babilônia. Não coloque a sua esperança na Babilônia. Não seja parecido com a Babilônia. Não adote os valores da Babilônia. Devemos viver vidas santas, visando a perfeição moral e a pureza pessoais. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando assim, hoje nós sabemos que
uma grande mazela da igreja moderna, da igreja brasileira, norte-americana, é a pornografia, é a impureza sexual. 70% dos homens norte-americanos consultam pornografia regularmente. 54% dos evangélicos norte-americanos têm consultado pornografia regularmente. Pastores e líderes de igreja têm consultado pornografia regularmente. Talvez alguns aqui tenham consultado pornografia regularmente, inclusive casais cristãos. E eu não quero ser legalista com você. Não quero ser legalista com você. Mas você já parou para pensar por que sexo fora do casamento é pecado, desagrada a Deus? Porque Deus estabeleceu o sexo como uma das maiores bênçãos da humanidade, para ser desfrutado dentro de uma relação de compromisso, de fidelidade, de aliança, de comprometimento, onde nós estamos casados diante de Deus e diante da sociedade. Sexo é uma bênção para aqueles que não querem usar o outro e depois descartar, como se mastiga um chiclete e depois gospe fora. Por isso que sexo só dentro do casamento. Não é legalismo da parte de Deus, não é que Deus é um estraga-prazeres, não. É porque Ele quer que você viva pelos valores da cidade celestial. Imagine, no céu não vai haver casamento, não vai haver relação sexual, mas no céu não vai haver nenhum tipo de abuso, não vai haver uso de pessoas. Isso é só um aspecto de vida santa. Devemos amar os outros de todo o coração, incluindo os nossos inimigos, como uma expressão e resultado de nosso sincero amor a Deus. Irmão, talvez isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos como crentes de observar, amar o nosso inimigo. Isso está meio fora de moda hoje, mas é isso que o Senhor Jesus Cristo nos manda, amar o nosso inimigo. Você só tem um jeito de amar o inimigo, é quando a sua cabeça estiver formatada com os valores, com as virtudes, com as leis dessa cidade celestial. Quando o seu coração estiver lá e os seus pés e mãos estiverem aqui na terra. De outra forma, você não vai conseguir amar o inimigo. Você não vai conseguir amar aquele que te humilha, aquele que te despreza, aquele que te ataca, aquele que quer te derrubar. Você não vai conseguir. Devemos cumprir a nossa capacidade criativa, prestem bem atenção nisso. Devemos cumprir a nossa capacidade criativa como construtores de casas, Samuel, cidades, o prefeito, mas sempre reconhecendo a natureza temporária desse mundo presente. Você como profissional, seja lá de que área for, você pode limpar uma casa, você pode cozinhar, você pode ser um engenheiro, ser um artista, você pode ser um professor, você pode ser um administrador, você pode ser qualquer tipo de profissão. Pense nisso, você está fazendo isso para construir um mundo segundo as leis do Evangelho, as leis da cidade celestial. Você está construindo casas para a glória de Deus, embora nós saibamos que a nossa esperança não está neste mundo presente. Mas quando você exerce a sua profissão conforme as leis do Evangelho, você está dando testemunho do Evangelho. Você está falando do reino celestial. E por último, Jesus Cristo conclama os seus seguidores a serem trabalhadores do reino aqui e agora. Trabalhamos com a garantia confiante de que Cristo retornará para corrigir toda injustiça, vindicando ou defendendo ou punindo conforme apropriado. Então, com a derrota do mal, Deus estabelecerá sua cidade eterna em uma terra renovada. Pense nisso, meu querido irmão. Você é cidadão celestial, você tem dupla cidadania. Você vive nesse mundo, não esqueça disso. Não se isole, não fuja do mundo. Mas viva no mundo, com a mente e o coração
dessa outra cidadania celestial que o Senhor Jesus Cristo conquistou para você. E assim, você vai conseguir viver e passar por todos esses momentos absurdos desta vida, quando você enxergar realmente o que a palavra de Deus diz sobre ser um cidadão celestial. Vamos orar. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós confessamos o nosso pecado, porque muitas vezes estamos adotando os valores, as virtudes e as leis da Babilônia, da cidade onde moramos, da cidade onde vivemos, da sociedade onde nós trabalhamos, estudamos, educamos nossos filhos. Quantas coisas, ó Deus, nós temos trazido da Babilônia para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares, até mesmo para dentro da igreja. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa loucura. Abre o nosso coração para que a gente possa viver conforme as leis, os valores e as virtudes daquela cidade especial que o Senhor Jesus Cristo está preparando aí no céu para nós. Para que quando Ele vier, nós não sejamos envergonhados, mas nós sejamos preparados para viver nessa cidade. Essa cidade que não vai ter necessidade da luz do sol e nem da luz da lua, porque o Senhor vai habitar conosco para todo sempre. E nós vamos viver na sua presença, em completa harmonia, em completo amor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas promessas, pela tua fidelidade, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.